Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Comunidade Penido. O podcast onde eu, Vinícius Penido, recebo os alunos da comunidade que mais se destacam, a gente troca uma ideia, fala sobre mercado, sobre vida e tudo aquilo que envolve você vencer, seja no mercado, seja no trade, seja na tua vida pessoal. Hoje eu me encontro com o Gabriel Rogás, membro da Comunidade Penido desde 2022 e que hoje inclusive faz parte da nossa equipe. Então, irmão, é um prazer te ter aqui. Hoje você, como o pessoal aí da comunidade sabe, ele trabalha com a gente e ele é conhecido aí pelos alunos, pelo carisma dele, pela paciência, pela atenção que ele dá para todo mundo. Então hoje a gente vai trocar uma ideia sobre mercado, sobre smart money e sobre como se tornar um trader consistente, também entendendo um pouco da tua história, que tu já passou por muita coisa e pelo que a gente trocou aqui de ideia nos últimos dias, tem muita coisa aí que pode agregar pro pessoal. Então se apresenta, fala aí de onde você é e como você descobriu o mercado financeiro logo de cara, como você caiu de cabeça nisso e eu quero te escutar agora. Perfeito. Então, como todo mundo sabe, meu nome é Gabriel, é mais conhecido como Rogás na comunidade, todo mundo me chama lá desse nome. Então, eu sou soteropolitano, nasci e cresci lá em Salvador, Bahia. Soteropolitano, como é que é isso aí? Soteropolitano. Não sabia disso não. São naturais de Salvador. Nasci lá na Bahia, em Salvador, sempre morei praticamente no mesmo bairro. Qual bairro você era lá da Bahia, pro pessoal de Salvador reconhecer? Então, a parte lá, o bairro era em Imbuí, Boca do Rio. Boa. Imbuí, Boca do Rio. Aí você foi parar em Aracaju, conta pro pessoal como é que foi essa história. Como é que, tu foi parar de Salvador para Aracaju, que é uma cidade menor, né? Uhum. E de menor expressão, digamos assim. Sim. Então, dando um contexto assim, bem rápido. Minha mãe conheceu meu padrasto lá em Salvador. E meu padrasto era... na verdade era porque ele não tem mais esse emprego, mas ele era capitão dos portos lá. Ele era da Marinha do Brasil. Hoje ele já é aposentado. E aí ele foi transferido para Aracaju para trabalhar lá na Bahia. Na verdade não é uma Bahia lá, né? Mas é nos portos lá de Aracaju. E aí a gente teve que se mudar para lá. A gente até foi morar num prédio interessante, um prédio já diferente um pouco mais, da tua realidade ali de Salvador. Exatamente. Entendi. Então, logo de cara, tu já mudou muito a tua realidade. Como é que foi pra tu, desde, tipo assim, você participar dessa mudança de nível social, né, ao longo da tua história, e tu começar a se desenvolver, se encontrar como adulto, e você fez faculdade de biologia, né? Então explica pro pessoal como tu foi parar na faculdade, por que você escolheu biologia, você aspirava a ser o quê? Então conta qual que era a tua aspiração profissional, o que tu queria ser da tua vida e o que te fez desistir disso lá na frente, né? Tá. Então, só terminando aquilo que eu tinha dito, essa mudança que eu fiz de padrão de vida, praticamente para mim foi imperceptível, porque eu não dava valor a nada disso. Eu era um adolescente. Sim. Eu simplesmente só ligava para jogo e praticamente só isso. Tu jogava o quê? Cara, eu jogava Counter-Strike, eu era viciado no CS, o global, eu jogava LoL. Até hoje joga LoL, né? De vez em quando, assim, agora não tenho mais aquele pique de antes, mas eu sempre fui viciado em videogame, porque aos 3 anos de idade, minha mãe e meu pai me resolveram me dar um Super Nintendo. 3 anos? 3 anos de idade. Cara, que loucura! Foi quando eu entrei nesse mundo de jogos. É isso que eu acho bizarro, né? A geração, eu sempre converso com a minha esposa, né? A geração dos nossos pais não tinha noção dos impactos dos jogos, das redes sociais e tudo mais. E só a gente foi descobrir isso agora, né? Quando a gente começou a entender o que era um neurotransmissor, o que era dopamina e percebeu que, na verdade, o videogame, as redes sociais que deram pra gente como algo bom pra distrair, era, na verdade, um grande problema. Porque eu, por exemplo, passei minha adolescência a tarde inteira em casa jogando videogame. Férias não era sinônimo de curtir, de ir pra praia, de jogar bola. Férias era sinônimo de dormir 5 da manhã e acordar às 9 e começar a jogar até amanhecer o dia seguinte. E eu achava que isso era maneiro. E eu até vi um vídeo, um estudo sobre isso, que mostra que os jogos de RPG são feitos pra isso, tipo LoL, Dota, essas coisas. Sim. Porque a tua vida é tão merda que eles criam uma vida falsa pra você sentir um nível de satisfação, tu vai subindo de nível, tu que tem novos desafios, e esses desafios não são impossíveis a ponto de não conseguir, ou seja, não é um desafio tipo começar a viver de mercado, que é difícil pra caramba, é um desafio tipo, matar tal dragão, tal rei, e daí tu vai evoluindo. Exato. Você sente um prazer como se você estivesse mudando alguma coisa na tua vida, e quando teus pais olham pra você e falam assim, pô, sai desse joguinho, você não entende que na verdade aquele joguinho não é de verdade, bicho, é só uma ilusão, uma vida de mentira, né? As próprias recompensas do jogo e tudo mais. É tudo feito pra te fazer mais burro ainda, e tu entende essa engenharia reversa
reversa, tu vê quão inteligentes os caras que desenvolveram isso foram, né? E daí, beleza, tu era adolescente, como tu foi parar na faculdade? Você fez faculdade. Tá, isso. Você fez Enem, você fez vestibular de faculdade particular, você fez cursinho, você repetiu de ano, sei lá, conta aí tua história. Não sei. Então, quando eu me mudei para Aracaju, minha família sempre me pressionou bastante a fazer faculdade. É normal, né? Hoje em dia, a gente sabe que os pais da nossa época, eles dão muito valor à faculdade. Porque se associa uma faculdade a uma estabilidade financeira. Exatamente. Pô, quero que meu filho tenha um emprego, então logo ele tem que fazer faculdade, que a faculdade vai garantir um emprego, né? Exato. E é totalmente compreensível, eles querem o nosso bem. E para eles, o certo é esse. Beleza? Então, na época eu tinha que escolher, era sempre aquela pressão, você tem que fazer faculdade. E aí eu ficava, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Em que diabo eu consigo me encaixar, fazer, né? me encaixar? Uhum. E foi quando eu vi que, pô, minha mãe é bióloga. Ela também é bióloga, ela trabalhou bastante lá na época num projeto bem grande que tinha lá na Capitania dos Portos, em Salvador. E eu tinha bastante afinidade com biologia na escola. E aí eu decidi, cara, vai ser biologia, porque é o que tá sobrando. Sacou? Eu queria fazer astronomia. Assim, de primeira instância, eu queria ser astrônomo. Só que tinha aquela coisa, né? Cara, a astronomia não dá dinheiro. A biologia dá? Exatamente. Mas assim, entrei na biologia, fiz Enem. Eu fiz vestibular pro Enem. Passou de primeira? Não. Então foi um pouco mais complicado. Eu passei primeiro, eu fiz o vestibular pro Enem e fiquei na lista de reserva. Aí tu passou pro segundo semestre, pra repescagem, é isso? Basicamente isso. E aí eu... Qual faculdade? Foi na UFES, que é a Federal de Sergipe. Ah, sim. Entendi. Aí, beleza. Tu fez o Enem, ficou 6 meses sem fazer nada na vida, esperando ali a repescagem na faculdade. Foi tipo uns 3, 4 meses por aí. Então, umas férias ali. Daí tu fez a faculdade, tu ficou quantos anos na faculdade? Na verdade, esse tempo que eu fiquei de 3, 4 meses, eu tinha passado numa faculdade particular. Ah, tá. Sacou? Então tu já tava de fazendo biologia lá. Também. Aí comecei a fazer lá. Aí depois tu foi aprovado na depois federal. Depois eu fui chamado pra federal e depois saí. E qual foi a tua experiência numa faculdade federal, bicho? Porque hoje em dia, todo mundo fala da ideologia, que tem um pessoal... É verdade? Eu tenho uma opinião. Mas o que imputavam na sua cabeça ali? Qual você sentia que era o ambiente da faculdade federal? E tu acha que aquilo te ajudou em alguma coisa? Pelo menos te ensinando como não ser alguém? Então, na época, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Na época, eu era realmente, eu posso dizer assim, com até um pouco de vergonha, porque eu realmente entrava na massa. Entendi. Eu fui coagido a pensar daquela maneira. Mas se for parar pra pensar, isso é um controle muito absurdo, né? Realmente eles fazem isso. E faz sentido, não é um negócio mal feito. Se fosse mal feito, a gente sempre tenta, como eu posso dizer, né, rotular, falar assim, todo universitário é esquerdista, vagabundo, e a gente sabe que isso é verdade, mas lá dentro parece que essa é a escolha mais sábia a ser feita, né? Então, o controle das massas, ele começa justamente ali. Porque eles perceberam que eles não iam conseguir tomando empresariado, eles não iam conseguir botando dinheiro na televisão e controlando mídia, porque a internet é descentralizada. Então eles fizeram o quê? Pô, a gente vai nas faculdades. Então eles aparelharam isso, e é justamente ali que começa a plantar uma ideologia anti-vida, anti-família, anti-cristianismo. Então, acho que tudo começa ali. Então, tu foi um jovem de esquerda. Foi um jovem de esquerda. E daí tu passou quantos anos na faculdade? Cara, eu passei 4 anos e meio, por aí. Nesse meio tempo tu trabalhou, tu fez algum estágio, alguma coisa assim? Tu só ia pra faculdade e voltava, tu demorava... Eu ia empurrando realmente com a barriga, cara. Tu sabia, no fundo, tu devia saber que nada ia mudar na tua vida, mas tu botava assim, lá na frente eu penso, né? Lá na frente eu penso. Exatamente isso. E essa é a parada que o pessoal fica puto comigo quando eu falo faculdade. Porque estatisticamente fazer faculdade faz sentido. Porque a maior parte das pessoas que faz faculdade ganha mais dinheiro do que a maior parte das pessoas que não faz. Só que o que eu tô falando é que se você tem um componente extra, que é trabalhar que nem um fudido durante um intervalo de tempo, se você não estiver na faculdade, você consegue ter mais resultado. Porque tu vai estar estudando por fora. Por exemplo, se tu pegar o mercado financeiro, se você estudar sobre trade, que é o que a gente vai entrar aqui daqui a pouco, bicho, tu vai ter uma curva de aprendizado muito maior do que qualquer faculdade. E o que eu falei é, bicho... Compara um professor de faculdade de administração que fica sentado o dia inteiro com a bunda na cadeira, ele anda com o Ford Focus 2010 e ele acha que ele vai ensinar alguém sobre dinheiro. O cara é fudido.
e compara ele com um cara que fala sobre mercado financeiro. Eu vou me botar aqui como professor. Bicho, eu vivo de mercado, eu opero publicamente todo dia. Ao invés de eu estar numa cadeira confortável ensinando uma coisa aleatória sobre um mundo que nem existe, que só existe na cabeça do universitário, eu tô sentado na prática mostrando como faz dinheiro. Então, isso é como se eu sentasse junto com um economista, mostrasse ele como ele lê balanço de empresa, como ele pode descobrir que existe uma fraude no balanço das lojas americanas, como ele pode ganhar dinheiro na prática. Bicho, é isso que a gente faz na prática, sentando e analisando o gráfico. Então, a faculdade, ela é um mundo imaginário. E quando você tá preso dentro daquele mundo, parece fazer sentido. Mas quando tu sai, quando você abre os olhos e vê o que é o mundo real, você percebe que aquilo não te prepara pra nada, sacou? E é por isso que eu bato em faculdade, por isso que eu digo, a maior parte das faculdades são inúteis. Beleza, a tua faculdade de biologia provavelmente te ensinou sobre resiliência, sobre os tipos de pessoas que você não queria ser, como você citou aqui. Mas, bicho, não te ensinou nada no mundo real. Nada. Você percebe que hoje, nada do que você aplica no teu dia a dia, você aprendeu em biologia. Depois você fez mestrado, fez doutorado, alguma coisa? Fiz mestrado. Mas foi um período assim que foi bastante conturbado pra mim, porque a gente pegou muita greve. Ainda tem isso, questão de greve. Teve a questão da pandemia, só que na pandemia foi já no final da faculdade. Mas assim, eu sabia que a faculdade não ia me dar a vida que eu queria. Eu sempre tive, desde a escola, eu sempre falo isso com minha namorada, eu sempre tive, desde a escola, aquela ideia assim no fundo, sabe? De que, caramba, velho, é isso mesmo que eu quero, ter uma vida literalmente padrão, que é fazer faculdade, trabalhar até a aposentadoria e morrer. Eu tinha isso no fundo, só que eu nunca externalizei, eu sempre fui empurrando com a barriga. Porque se tu for olhar a conjuntura da sociedade, né, o meio social dos teus amigos, da faculdade até, ele acaba empurrando isso pra baixo. Porque provavelmente até o cara que tá assistindo isso aqui, ele sabe que já passou na cabeça dele a vontade de fazer assim, porra, bicho, eu não vou ficar rico de jeito nenhum. O único jeito é eu quebrar esse ciclo, preciso achar alguma coisa. Só que daí, ele nivela por baixo. Existe um conceito que é o conceito de reversão à média. O que é reversão à média? Cara, se a gente tem 5 pessoas nessa sala, a tendência é que todas elas tenham um certo patrimônio financeiro. Ou seja, se você ganha um pouco mais de dinheiro e você convive com as pessoas que têm menos, você vai tender à média, você vai tender a diminuir. Então você tem que nivelar por cima. E quando você tá andando com pessoas ruins, você nivela por baixo. Você tá sempre olhando pro lado, você tá sempre olhando... beleza, eu fiz uma grana aqui, mas, pô, aquele meu amigo, ele tá fudido. Você continua tendo as mesmas conversas, o cara tá lá preocupado com como ele vai fechar o mês, enquanto você tá preocupado em como você vai escalar o teu negócio, como você vai fazer mais dinheiro no mercado, como você vai pegar o teu dinheiro que você sacou de uma mesa proprietária pra comprar outro teste, enfim. Então, é uma coisa completamente diferente. E essa mudança de ambiente é muito difícil de você, de fato, fazer, né? E mudando um pouco de assunto e ao mesmo tempo falando a mesma coisa... Você falou dessa mentalidade que você sempre teve no fundo do teu coração e você sentia que de alguma forma, alguma hora isso precisaria ser ativo. E eu queria fazer uma ponte pro Rogás do Futuro, depois a gente volta pra falar sobre isso. Em qual foi a tua sensação dos teus primeiros 10 mil reais na conta? Por quê? Isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas conseguem vivenciar. E quando você olha pra tua conta e vê aquela grana ali, você sente assim, cara, agora de fato as coisas andaram. Eu lembro os meus primeiros 10 mil reais. Eu lembro exatamente o que eu fiz. Eu olhava todo dia o saldo da minha conta até bater os 10 mil. Quando bateu, bicho, eu falei assim, eu não vou gastar um centavo disso aqui. E as coisas só andaram pra mim quando eu peguei R$1.400 na época, comprei um iPhone XR, e é um iPhone que eu tenho guardado até hoje pra eu lembrar do suor que eu derramei pra pegar aquilo ali. Mas meus primeiros 10 mil reais foram mais impactantes que os primeiros 100 mil, do que o primeiro milhão e assim sucessivamente. Então conta qual foi essa tua sensação. Cara, foi uma sensação, assim, foi uma mistura de sensações. Porque, pra mim, sempre foi uma grana que eu almejei durante muito tempo, saca? Muito tempo mesmo. Pra mim era praticamente impossível ter isso. Principalmente na época da faculdade, eu olhava assim, caramba, 10 mil reais é muito dinheiro. R$1.000 era muito dinheiro. E aí quando eu tive essa grana, quando essa grana realmente caiu na minha conta, sendo bem sincero, a reação que eu tive foi de euforia, de ver o número certinho lá na conta bancária. Só que ao mesmo tempo, como minha mentalidade já era totalmente outra, eu fiquei, caramba, isso não é nada. Não é nada. Esse ela é o problema. Tá 1% do que eu realmente quero chegar. E da mesma forma, quando tu chegar lá no... Porque qual que é a parada que as pessoas não entendem, né? Elas olham de forma muito... sem o relativismo, né? É só absoluto.
quando eu tiver 1 milhão na conta, eu vou fazer isso. Mas tu esquece que no dia que tu tiver 1 milhão na conta, tu vai estar andando com pessoas que estão fazendo 2, 3 milhões por mês. Tu vai falar assim, pô, eu tô muito fodido ainda. Então, é tudo questão de expectativa e resultado, né? Dizem que felicidade é expectativa menos resultado. Ou melhor, resultado menos expectativa. Porque se tu botou a expectativa, digamos, de finalizar o teu ano com 1 milhão na conta e você fechou o ano com 800 mil, que merda, você tá 200 mil negativo. Mas se você botou a expectativa de fechar com 800 mil, tu tá feliz. Se botou 500, então, pô, tu tá 300 acima. Então, a felicidade é a diferença entre o resultado e a expectativa. E, nesse caso, todo mundo me pergunta, qual a sensação do primeiro milhão? Bicho, é uma sensação de, beleza, dever cumprido, mas ao mesmo tempo eu não me surpreendi. Surpreso eu ficaria se aquele dinheiro caísse na minha conta do nada, mas não foi. Eu sei quanto eu investi, quanto de risco eu precisei correr, eu sei quanto eu perdi chegando até lá. Então é quase que consequência, causa e consequência para isso poder acontecer. E fazendo aí os gatilhos na tua história, qual tu acha que foi o momento mais difícil? Assim, que tu se viu mais no fundo do poço, tu falou assim, bicho, eu quero desistir, sacou? Porra, pra mim é isso aqui ou nada, é a minha última chance de dar certo na minha vida, se não for agora não vai mais. Qual foi o momento mais difícil? Que tu olhou pra si mesmo e falou assim, cara, não sei se vai dar certo. Eu realmente sei exatamente qual foi esse dia e qual foi essa época. Cara, foi literalmente a época que eu tava na pandemia. Foi a época da pandemia, foi uma época muito complicada, porque você se pergunta, na verdade eu me perguntei, né? Caramba, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Porque foi justamente a época que eu criei um asco absurdo da faculdade. Foi absurdo o asco que eu tive da faculdade, porque eu ia pro laboratório, fazia as pesquisas lá do meu mestrado, com puro desgosto, cara. Puro desgosto. E eu percebi que eu ia ter que fazer isso durante o resto da minha vida. E aquilo me deu um sentimento tão pesado negativamente em mim que eu fiquei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar a rodar Uber, porque eu já tinha rodado Uber para estudar, né, para passar no mestrado. Eu vou ter que ficar rodando Uber o que é que eu vou fazer? E aí foi quando eu comecei a falar com meus amigos. Amigos, entre aspas, porque infelizmente eles simplesmente sumiram. E quando eu tentei reconectar com eles, eles simplesmente me ignoraram. Uhum. Enfim. Cara, me ajudem. Eu quero ganhar dinheiro com a internet. Eu não quero fazer faculdade, eu não quero continuar na área acadêmica e tudo mais. Me ajudem. E foi quando um colega meu, um amigo na época, me falou, mano, que tal mercado financeiro? Só que mercado financeiro. Porque na época ele operava opções binárias. E ele me introduziu as opções binárias. Só que era velas, né? A gente, querendo ou não, a gente olha para velas, price action. E aí creio que esse foi o momento mais de mudança na tua vida, né? Exato. E só faz um ponto rápido nessa questão das amizades, porque muita gente acha que amizade é sobre você ter um amigo há 20 anos e você, de forma alguma, se desapegar dele. E eu sempre digo que amigo de infância tem que ficar na infância, com raríssimas exceções. Porque a gente tende a associar uma amizade antiga a uma amizade que tem que ser duradoura. Mas amizade é você lutar contra a favor das mesmas coisas. Então vai ter vários momentos na tua vida que você vai ter que se afastar de algumas pessoas. Até pra você crescer e pro cara crescer também. Não é justo você tratar uma amizade como se fosse um casamento. Casamento é pra sempre. Uma amizade não. Uma amizade ela é pra sempre desde que os interesses sejam em comum. Porque senão vocês estão forçando uma relação que é desgastante pros dois lados, né? E como é que foi isso pra tu? Tu ter que abrir mão dessas tuas amizades e... Eu acredito, né, que no primeiro momento você sempre se sente meio mal com isso, né? Você sente emocionalmente o peso e fala assim, porra, meus amigos estão me deixando, saca? E como foi isso pra tu? Cara, sendo bem sincero, eu realmente fiquei mal. Porque na época da faculdade, né, a gente era muito próximo. A gente entrava praticamente todos os dias no Discord pra jogar conversa fora. Uhum. E era assim, aparentemente uma amizade de verdade entre a galera. Só que aí, quando eu conheci o mercado financeiro, inclusive o meu amigo... Das opções binárias. O nome dele é Yannick. Eu agradeço muito a ele. Porque se não fosse ele me falando isso, talvez eu não estivesse aqui agora. Uhum. Eu agradeço muito a ele. Eu gosto de ver que algumas pessoas passam na nossa vida. Uhum. Eu acho bonita essa tua gratidão também.
Porque algumas pessoas passam na nossa vida, não é pra ficar lá pra sempre, é simplesmente pra te ensinar uma coisa, pra te ensinar como você quer ser, como você não quer ser, e acima de tudo, agregar em alguma coisa na tua personalidade, naquela pessoa que você vai ser, né? Porque no final das contas, a pessoa que a gente é um pouco de tudo que a gente passou na nossa vida, e um pouco das pessoas que passaram pela nossa vida também. E agora falando um pouco mais sobre mercado financeiro, já que a gente entendeu um pouco da tua história, como você começou no mercado, a gente já entendeu que é a questão das opções binárias e você perdeu na época cerca de R$500, R$600, né? E como você foi parar no mercado cripto? Agora, como você me conheceu, como você entrou na comunidade, conta a história. Na época você rodava Uber, pelo que tu disse. Foi. Então, como é que foi a entrada no mercado financeiro? Como você entrou na comunidade? E qual foi a mudança e o momento que você percebeu que você conseguiria ter um plano de carreira dentro do mercado até agora, por exemplo, os dias de hoje, onde você já é um trader profissional, onde você já pega, lê gráfico, opera todos os dias com os alunos na sessão da noite, a sessão asiática. Então conta pro pessoal como é que foi essa mudança. Porque quem olha vê assim, pô, foi rápido, né? Se em 2 anos e meio ele mudou completamente a vida profissional dele através do mercado, pô, maravilhoso. Mas não foi rápido, tu sabe que não foi. Não. Então conta pro pessoal isso aí. Então foi um período bem árduo, porque tem um período que você realmente está ali se conhecendo no mercado. E dando assim creio que bastante gente já sabe como é a minha história, mas basicamente depois que eu conheci as opções binárias, eu conheci um anúncio seu no Instagram. Foi anúncio. Foi um anúncio seu. E aí, através do seu lifestyle, eu lembro até na época que foi um anúncio lá em Nova York e tudo mais. Caramba, eu preciso fazer isso. Isso aí foi em 2022, só pra contextualizar o pessoal. O meu sonho era assim, quando eu bater o meu primeiro R$1 milhão, não era o primeiro milhão, era os primeiros 100 mil. Quando eu bater meus primeiros R$100 mil, eu vou me dar um presente. Minha viagem de Nova York. Ou seja, bati os 100 mil, comprei a viagem pra Nova York. Fui pra Nova York, a viagem foi uns R$25 mil na época. Hoje em dia, se eu fosse fazer a mesma viagem, ia ser uns 40 por causa da inflação. Fiz uma viagem, R$25 mil, documentei tudo no meu Instagram. Nessa viagem, eu fiz de lucro mais de 18 mil, porque na época estourou a guerra da Rússia com a Ucrânia. E aquele ali foi o primeiro estalo, a primeira grande mudança dentro da comunidade, porque eu já operava publicamente, mas ali que de fato as coisas começaram a mudar, porque entrou muita gente, e muita gente começou a visualizar o quão explosivo é o mercado financeiro e quanto que ele poderia mudar a vida das pessoas. Eu tinha R$15 mil só na Binance na época, eu transformei em 30 e dali pra frente foi só explosão, tanto que a gente chegou a bater mais de 140 e poucos mil reais ali naquela conta. A conta hoje já é outra, já fiz várias mudanças, mas naquela época foi a grande mudança e o que fez tudo mudar, né? Então foi nessa época aí de Nova York, depois eu fui pra Denver, né? Fui esquiar, então foi uma sequência absurda. Foi ali que a minha vida começou a mudar mesmo através do mercado. Então, isso fez entrar pra comunidade na época, né? Me chamou muita atenção. Porque você vê que tava dando certo pra alguém, que nesse caso era você. E eu fiquei, caramba, velho, eu vou confiar nesse cara. Eu vou confiar de coração mesmo. De coração, falando assim, a maior sinceridade possível. Eu falo sempre de coração. Eu confiei, tá ligado? E foi quando eu apostei todas as minhas fichas. Até as que eu não tinha, né? Porque eu pedi dinheiro pra minha avó. Minha avó, caramba, eu sou muito grato à minha avó. Minha avó é absurdo, minha avó. Ela me dá tudo o que eu preciso, sabe? Na época ela me deu tudo o que eu precisava e foi o maior presente que ela me deu, foi isso. Porque mudou minha vida, saca? E a partir disso, foi o marco da minha vida. A mudança na minha vida foi esse marco de entrar na comunidade. E eu tenho certeza absoluta que não foi por acaso. Não foi por acaso. Eu também tenho. E como foi a tua primeira experiência na comunidade, né? Na época a gente tinha um operacional diferente, mudou muita coisa desde então. Mas qual foi a tua primeira impressão, os teus primeiros resultados e como tu começou a fazer a virada de chave? Porque muita gente entra na comunidade, eu diria que é 50-50. 50% entra na comunidade e acha que só porque pagou a vida vai mudar. Não, bicho. Não. A comunidade não vai fazer nada por você. Eu faço tudo, menos a tua parte. Até a operação, mano, mas eu não aperto o botão por você. Então, qual foi o ponto de mudança de tu perceber que poderia mudar através do mercado e qual teria que ser a sua rotina para isso acontecer? Tá. Na época, eu tinha colocado R$500 na Binance para operar. E era uma grana extremamente suada, porque eu não tinha muita grana. Se tu não tinha os 2 mil pra comunidade, já suponho que os 500 ali era quase tudo. Era absurdo, saca? Então eu confiei com todas as minhas forças. Era na época que você operava High Low ainda. Pra quem não sabe, High Low é o indicador. E durante um tempo,
eu operava simplesmente um indicador. Eu virava tendência... Era média móvel. Cruzamento de média. Só que isso no gráfico diário, ou seja, eram operações muito longas. Eram operações que ficavam semanas laterais e às vezes fechavam no prejuízo. E eu comecei a perceber que não era assim que eu me sentia confortável com o mercado. E daí eu fui mudando meu operacional. Eu já operei figura gráfica, já operei indicadores até chegar no Smart Money, que é o meu operacional atual. Inclusive agora, eu abro um adendo aqui para mostrar para vocês a operação que a gente acabou de acertar no Bitcoin essa semana. Essa operação aqui, eu não sei se vai aparecer direitinho, ó. A equipe vai dar o zoom aqui para vocês verem, mas é uma operação de compra absurda, onde a gente conseguiu prever exatamente a virada de mão do mercado. Isso aqui é o que o Smart Money te permite, tá? Por quê? Quando você sabe ler o preço como trader institucional, você consegue identificar exatamente onde o institucional está comprando e está vendendo, e exatamente como você pode operar e lucrar junto com esses caras. E nessa época a gente só seguia a tendência. E qual que é o grande problema de uma estratégia? E aqui no Brasil não tem ainda conteúdo técnico sobre isso, e o meu objetivo é trazer isso para cá, porque eu só vejo isso na gringa. Porque todo mundo fala sobre lucro. Mas quando um trader é profissional, ele fala em duas coisas só. Risco-retorno, que é o quanto você precisa arriscar para ganhar o que você quer ganhar. Ou seja, risco-retorno de 2 para 1, de 3 para 1, de 4 para 1. E o outro é drawdown. Né? O drawdown é o quê? Qual é o potencial prejuízo maior que essa estratégia pode dar? Por exemplo, no high-low existia um grande problema. Por quê? No mercado cripto, funciona. Se você usar o high-low, você vai ganhar dinheiro. Você vai lá seguir... Se você usar média móvel, você bota lá média móvel de 9 e de 36, que seja, tu vai ganhar dinheiro no cruzamento delas, operando no gráfico diário, e pronto. Se você só quer ganhar dinheiro, isso já funciona. Você pode fechar que o podcast, você já aprendeu a ganhar dinheiro com o mercado. Mas se você quer viver disso, se você quer, de fato, prever preço, ser um trader profissional, bicho, isso não é nem trade. Isso é como se fosse um longo prazo, tá? É uma estratégia de longo prazo. Não é nem position, é estratégia de longo prazo. Como se fosse um hold, só que você bota ali um tempero a mais na comida. E daí eu percebi que aquilo não mudaria a minha vida. E daí eu comecei a fazer um shift de operacional e comecei a entender o que era de fato trade, que é comprar barato e vender caro. Não tem nada a ver com high-low. Na verdade, o high-low você compra caro e vende barato. Ou seja, você tá só surfando a tendência, você não olha muito para as coisas. E não tô dizendo que não funciona, funciona. Só que você tem que ter emocional para ficar num drawdown absurdo e você tem que ter muita grana para ganhar dinheiro com isso. A não ser que você desobedeça o gerenciamento de risco, como eu já fiz. Lá atrás eu fazia isso, infelizmente. Então, para tu ganhar dinheiro assim, essa estratégia dá o quê de retorno ao ano? Tu consegue fazer uns 30% ao ano. Só que, bicho, você não sabe do drawdown, você pode ficar 20% negativo. E a maior parte das pessoas não vai ter dinheiro para fazer 30% ao ano se é algo bom. Cara, 30% ao ano é grana pra caramba. Warren Buffett não faz isso em média. Só que 30% ao ano pro cara que tem R$1.000 não é nada. Então eu precisava descobrir um meio de multiplicar meu capital. Esse mês passado eu fiz uma operação com mais de 1.500%. Eu transformei R$500 em mais de 10.500 com uma operação em rally. Isso nenhum indicador te mostra. Isso nenhuma figura gráfica te mostra. Eu fiz isso junto com os alunos porque eu sei ler preço, eu sei identificar as oportunidades e sei fazer grana pra fazer 1.000, 2.000%. Isso só o SMC mostra. Isso só o Smart Money. E eu digo mais, você pode operar o que for. Se você não tiver gerenciamento, você não vai ganhar dinheiro. E nesse caso do high-low, você só vai ganhar dinheiro se você operar com alavancagem de no máximo 4x. E se você operar com alavancagem de 4x, como eu falei, você não vai ganhar dinheiro começando com pouco. Ou seja, é uma estratégia com vários buracos e que só funciona pro cara que tem muita grana e quer botar um retorno a mais. É pro cara que tem, sei lá, 5 milhões em bolsa e ele quer botar um tempero a mais para conseguir dar mais retorno no final do ano, né? Então, a gente foi fazendo um shift, foi mudando de estratégia, mas desde sempre tu se destacou. Porque o que eu vejo, e é um fator em comum de qualquer trader que se dá bem no mercado, independente da estratégia, é você era um cara dedicado. Você se destacava nos grupos, você queria ajudar todos os alunos. E foi essa mentalidade que pavimentou, até mesmo para você vir trabalhar comigo e fazer parte do suporte. Eu queria investir em você. Hoje, eu posso dizer assim, porra, eu invisto no Rollgas. É como se ele fosse um filho para mim, né? Um filho entre mil aspas, porque tu é mais velho que eu. Tem quantos anos? Pessoal... 28. Então, ele tem... 8 anos a mais do que eu, tem idade pra ser meu irmão mais velho, mas eu vejo ele, de certa forma, como um filho, né, com todo respeito, mas um filho, tipo assim, porra, eu invisto nesse moleque, eu quero que ele cresça, ele tem um coração bom, eu sei que ele tem um potencial absurdo, e se lá atrás você não teve as mesmas oportunidades que eu tive de começar no mercado, eu quero te dar essa oportunidade pra que lá na frente a gente olhe pra isso junto. E eu tenho orgulho de dizer que, pô, bicho, desde que tu entrou na comunidade, você se desenvolveu como pessoa, você se desenvolveu como trader. Hoje, eu posso dizer que eu te financio, eu te ajudo a começar no mercado das mesas proprietárias, e eu tenho certeza que esse é só o começo. Então, hoje a gente opera Smart Money. Eu queria agora que você dissesse como que é teu operacional pro pessoal, como você opera. A gente não opera igual, tá? A gente trabalha junto, a gente tá todo dia trocando ideias sobre o mercado, mas a gente não opera a mesma coisa. Então, quero que você contasse pro pessoal os teus operacionais, como você opera no mercado de cripto, qual é a tua visão no mercado americano, que eu sei que você opera, e qual dica você daria para quem tá começando nesse mercado? Então, meu operacional não é difícil, não é complicado.
é um operacional assim que se baseia no óbvio, no fácil. Então, se você tiver um pouco de paciência e comprometimento em estudar esse operacional através de backtesting e principalmente vivenciar no ao vivo, porque é uma coisa que eu falo. É uma coisa. O gráfico no replay, né? No replay, ele aceita tudo, sacou? Exato. Só que, eu digo mais, não é nem só no ao vivo. É no ao vivo com dinheiro real, nem que seja de mesa proprietária. Quando você tá com o teu dinheiro em risco, é outra ideia. São outros 500. Exato. Se tu tá ali operando com dinheiro fake de conta demo, bicho, não é a mesma coisa do que tu operar nem que seja com um teste de mesa proprietária, porque tu tem uma responsabilidade sobre aquele capital. Porque é muito fácil tu operar com dinheiro fictício. Se você ganhar ou perder $200, não muda nada e você esquece. O teu cérebro vai te enganar, porque ele faz isso de forma proposital. Você tem que encarar como algo sério, sacou? Com certeza. Então, conta aí teu operacional, vai lá. Tá. Bem simples, vou tentar resumir o máximo, porque, de fato, o operacional é bem simples. Finge que tu tá explicando pro universitário de biologia. Tá. Vamos lá. Então vamos supor, se eu tô bearish, isto é, eu tô antecipando que o preço vai cair. Beleza? Explicando aqui, bearish. Acredito que o mercado vai cair, bullish, o mercado vai subir. Por quê? O touro ataca de cima para baixo, por isso é bearish. E o urso ataca de baixo para cima, por isso bullish, Não, mercado subindo. O contrário, né? Não, o touro ataca de cima para baixo. De baixo para cima. De baixo pra cima. É, de baixo para cima, isso aí. Foi mal. Pode Exato. falar. Se eu tô bearish, ou seja, antecipando que o mercado vai cair, é simples. Quanto mais eu complicar, mais a sua análise vai ser enviesada. Então tenta simplificar ao máximo. Se eu estou antecipando que o preço vai cair, eu vou querer observar algum tipo de buy side, ou seja, máximas relativamente alinhadas, topos relativamente alinhados, serem sweepados. Isto é, o preço subir acima desses topos e varrer A liquidez. a liquidez acima deles. E logo depois disso eu quero ver um displacement, que é a mesma coisa que um movimento súbito, voltando para dentro do range dessa liquidez, fazendo a quebra de estrutura. Se tiver um fair value gap, um breaker, ou um order block ali, Ou o fair value gap invertido, tenha certeza bala. que eu vou estar vendido naquela porra. Ou seja, o que ele tá dizendo aqui para vocês é: o modelo operacional dele é esperar uma máxima ou uma mínima ser sweepada, consequentemente uma quebra de estrutura e uma entrada. Perfeito. Qual o teu risco-retorno no teu operacional e por que você escolheu que seja assim? Então, eu vou explicar em Nasdaq, que é atualmente é o meu ativo praia. Ali é minha fofinha. Nasdaq, eu sempre quero, no máximo, perder 12 handles. 12 handles, para quem não sabe, são 12 pontos ou 48 ticks, que dá mais ou menos $240. Então, eu estou disposto a perder $240 em uma operação. Para ganhar quanto? No começo do meu operacional, eu tava arriscando 240 para ganhar 240. Um para um. Aí o pessoal já vai falar assim: ué, o Vini não vive falando que risco-retorno tem que ser 2 para 1? Você precisa entender que existe uma relação inversamente proporcional entre risco-retorno e assertividade. Quanto maior o seu risco-retorno, menor é a sua assertividade. Por um motivo simples. O mercado vai se movimentar de uma forma, por muitas das vezes, até um pouco aleatória, e a probabilidade de um trade com risco-retorno 5 para 1 atingir o alvo é muito menor do que um trade 1 para 1. Então, o que você precisa entender é qual é a interseção, ou seja, qual é o ponto ótimo onde você consegue ter uma boa assertividade, ou seja, uma operação que vai acertar, vai bater o alvo, e um risco-retorno bacana. O meu, por exemplo, é 2 para 1. Às vezes eu até opero 3 para 1. Por quê? Eu me sinto confortável assim. Eu consigo bater vários alvos assim. 1 para 1 eu já não fico tão confortável, porque eu penso assim, bicho, se for para eu abrir um trade para perder a mesma coisa que eu posso ganhar, eu prefiro não abrir. Porque eu não vejo uma assimetria de retorno. E essa é uma objeção minha. Quebra essa objeção agora. Tô te desafiando aqui. Quem sabe faz ao vivo. Então, para mim, o risco 1 para 1, ele é muito mais assertivo. Muito mais assertivo, porque se eu sei que 12 handles eu consigo obter ali a cada 10 minutos no mercado, porque 12 handles em Nasdaq é muito fácil. É muito fácil de obter. Então, se eu sei que minimamente, por exemplo, dentro de um order block ou dentro de um fair value gap, o preço tocar e realmente eu estiver bearish, isto é, o delivery do preço for de baixa, é 90% de chance do preço tocar nesse fair value gap e entregar os meus 12 handles.
Então o que tu tá dizendo é que essa é a forma mais humilde de ganhar dinheiro no mercado, porque tu reconhece que tu não vai saber acertar um movimento grande. É fácil. É fácil que dá dinheiro. É o dinheiro fácil. É o dinheiro fácil no mercado. E o pessoal não acredita, né? Dizem, não há bala de prata no mercado financeiro. Na verdade existe. Por isso que o nome é até Silver Bullets, né? Desse operacional. E é tão simples assim. Agora, você explicou o teu operacional em termos gráficos. Só que eu gosto de dizer que o mercado tem duas dimensões. Tempo e preço. Perfeito. Fala pro pessoal quais os horários que você se sente confortável, ou melhor, quais os horários que eles podem operar esse mesmo operacional que você. Tá. Então, no começo, eu sempre me finquei, né? Priorizei mais isso, me restringi mais à sessão da manhã, que é a Killzone lá de Nova York. Ou seja, a partir das 9h30 de Nova York, eu sempre seto lá o horário do TradingView para UTC-4, só para o pessoal entender. E o UTC, no TradingView você consegue botar o fuso horário que for. Quando a gente opera seguindo esses conceitos de tempo e preço, time and price, ou seja, entendendo as duas dimensões do mercado, muita gente prefere botar o horário de Nova York no TradingView. Eu, por exemplo, odeio. Eu me sinto completamente perdido. Porque eu olho ali e falo assim, cara, como assim? Agora são 10 para as 3 da tarde. Eu olho ali e falo assim, ué, então quer dizer que lá são 1h50 só? Então minha cabeça não funciona. Eu prefiro pensar uma hora à frente, né? Mas o que ele tá falando, ele bota o horário do TradingView dele no horário de Nova York, que é uma hora a menos que o Brasil. E se tiver em horário de verão, são 2 horas de diferença. Isso. Só que aí o TradingView mesmo, ele faz esse reajuste. Lá vira UTC-5, não é isso? Isso, perfeito. E é importante ressaltar que talvez o horário de verão volte no Brasil, ou seja, mude essa dinâmica, e que novembro e março isso muda, né? Então, novembro, daqui a alguns meses, a gente vai voltar a operar uma hora mais pra frente, né? Então, o que era aqui a live diária que eu faço todo dia 10h30 com os alunos, vai passar assim a 11h30, e assim sucessivamente. Perfeito. Tá, voltando aos horários. Então, a partir de 9h30, eu já tô observando como é que tá o price action. Para as 11 horas daqui, de Brasília, né? Que é 10 horas de Nova York, eu vou procurar pelas minhas oportunidades. Porque eu sei que entre 9h30... Isso na janela da manhã. Isso. Entre 9h30 e 10 horas é onde geralmente está ali o algoritmo. Isso. O algoritmo está estabelecendo ranges iniciais de liquidez. Para depois buscar. 10, ele busca. Se ele buscou um dos ranges e voltar para dentro do mesmo, provavelmente ele vai buscar o outro lado. Saca? Esse é um dos horários. Quais são os outros dois? O outro horário que agora eu tenho bastante familiaridade, que inclusive vou estar operando aí com todos os alunos. Inclusive, quem acompanhou, isso aí você pode estar vendo no futuro, você não vai saber nem do que eu tô falando. Quem acompanhou a minissérie Operação Dólar, a gente operou aqui ao vivo, né? A gente estava falando antes da live, ele estava aqui comigo, e a gente bateu um alvo de 2-1 ao vivo, tá? Eu abri a operação e lucrei ali ao vivo, foi fenomenal. Mas fala aí pro pessoal, qual o outro horário? Pra você ver que é simples. É muito simples, é muito fácil de operar. O outro horário é o horário da Ásia, Asian Session. Cara, pensa num horário que eu tinha bastante... como é o nome da palavra? Restrição? Não, eu não gostava. Eu achava muito feio. Você tinha reticências. Isso. Eu achava muito feio. Preconceito. Muito obrigado. O gráfico era cheio de gap e tudo mais. Só que depois, quando um dos alunos, na verdade 2 dos alunos falaram que eles estavam tendo dificuldade nesse horário porque era o único horário que eles tinham para operar, eu falei, cara, eu vou estudar esse horário para poder ajudar esses alunos. Eu me senti na obrigação. E aí eu estudei. E o melhor estudo que tem é no ao vivo. Eu peguei todos os conhecimentos que eu tinha na AM Session e passei para a sessão da Ásia e vi, caramba, é a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa. Só que é um preço mais clean, porque ele não tem a volatilidade da manhã. Exatamente. Por quê? Porque a gente só tem uma sessão em um lugar do mundo acontecendo, que é a sessão asiática. Enquanto a da manhã tem a de Londres e a de Nova York, e ainda tem outras sessões menores, né, que acabam injetando mais liquidez. E fora isso, ainda tem a sessão da tarde, né, que é de 3h15 a 3h45, né, que é aqui o zone de Nova York. Isso estou falando no horário de Nova York, ou seja, 4h15 até 4h45 do Brasil, não é isso? Em Nova York é das 2 até as 3 e tem das 3 até as 4. Então, tô falando das 3 até as 4, que é a segunda sessão da tarde. Dá pra você parar em qualquer horário do dia mesmo. E agora, eu queria abrir um adendo aqui, né? Eu sempre gosto de falar que um trader é um atleta de alta performance. Eu acho que você já vivenciou uma experiência peculiar, digamos assim, diferente dos demais. Pra quem não sabe, ele já foi fisiculturista, já competiu
Era um sonho, acho que depois tu acabou largando, mas conta pro pessoal aí como é que foi essa experiência e o que tu acha que isso tem a ver com o mercado financeiro. Cara, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque, assim, deixa eu contextualizar. Eu sempre treinei. Só que eu nunca fui consistente nos treinos. E na época da pandemia, foi quando eu me apaixonei pelo fisiculturismo. Aí você ficava preso dentro de casa e assistia vários vídeos do Júlio Balestrin. Essa galera continuou treinando. Essa geração, Cariani e tal. Isso. E aí eu me apaixonei, cara. Eu me apaixonei assim, absurdamente. E foi nessa época que eu resolvi fazer uma consultoria com um coach lá de Salvador, inclusive foi recomendado por um colega meu. E eu resolvi cair de cabeça nisso. Antigamente eu nem sabia mercado financeiro nem nada. E eu tinha decidido, é isso. Bem lembrado isso, na verdade. É isso que eu vou fazer para substituir a minha vida acadêmica. Eu vou ser atleta profissional de fisiculturismo. E agora sendo sincero, né? Bicho, fisiculturismo é coisa de vagabundo. Porque tu fica o dia inteiro vendo um monte de youtuber malhando. E, bicho, esses caras não vivem de fisiculturismo, eles vivem de patrocínio. Por isso que eles andam de Porsche, BMW, por isso que eles têm dinheiro. A maior parte dos fisiculturistas vai ser quebrado, vai injetar um monte de droga pro corpo, vai comer que nem um animal e vai ficar todo inflamado. E nem bonito aquilo ali é. Beleza, você vive pela estética, você gosta de treinar. Eu acho maneiro, eu acho uma disciplina irada. Inclusive, eu acho admirável o trabalho disso. Só que isso não agrega em nada na tua vida. E maturidade é tu perceber que ter um físico maneiro não significa que tu vai ser rico. Na verdade, o que tu tem que fazer é treinar e equilibrar as coisas, né? Equilibrar os pratos, ter uma vida social, cuidar do teu corpo e não injetar um monte de droga pra dentro do teu corpo pra dizer que você vai competir, porque tu sabe, bicho, é 0,001% que vai viver disso. E até mesmo os que vivem, bicho, tem uns 5 aí que tem dinheiro, o resto é fudido e precisa ficar implorando por patrocínio e precisa se vender pra um monte de marca, né? Exatamente. Então, Exatamente. Tu decidiu ser fisiculturista nessa época. Isso. Ou seja, vocês ouviram que ele decidiu ser trader, mas ainda tinha uma dualidade ali no meio do caminho, isso. né? Foi um pouco antes, isso, a parte do fisiculturismo. E aí eu entrei de cabeça, fiz a consultoria, comecei fazendo lá o book, né, que é a dieta de ganho de massa muscular, tudo natural. A gente fez 3 meses, assim. E, cara, eu percebi, através do fisiculturismo, que eu sou disciplinado. Eu tenho disciplina, saca? E se você não tiver, academia, fisiculturismo não é pra você. Então eu percebi, esse é um traço que eu tenho que foi extremamente importante pro mercado financeiro. E tem tudo a ver, é diretamente ligado. Quando você tem um corpo e mente bem estruturado, disciplinado, com certeza isso impacta diretamente no mercado. É um traço extremamente necessário. Não é importante, é necessário. Também acho. E daí, conta a tua experiência aí. Tu competiu, fez alguma competição, Então, tomou algum veneninho? Fala aí, pessoal. vamos lá. Se você quiser contar também. Claro, não, pra mim é tranquilo. Se quiser contar que tomou hormônio de cavalo, essas coisas aí, isso não precisa não. Então, eu fiz esses 3 meses de booking natural. E aí eu falei pro meu coach, cara, eu quero competir. Eu preciso competir porque eu tô fissurado nisso, tô obcecado. E aí ele me falou, olha, você pode competir, só que aí você vai ter que entrar com recursos ergogênicos. Ninguém tá puro, não. Você tem que entrar. Não adianta, tem jeito. você tem que jogar o jogo. Você tem que jogar o jogo. E eu falei, eu quero. Acho que é o sonho de todo É mundo. o sonho. E aí eu comecei tomando testosterona, enantato de testosterona. Eu não tenho vergonha. Crianças, não repitam isso em casa. Não vale a pena. E tá, fiz o ciclo lá, tudo mais. Fiz toda a dieta certinha. Depois de 2 anos, se eu não me engano, 1 ano e pouco, foi quando teve o campeonato lá em Salvador. Morava em Aracaju, fiz toda a dieta, todo o processo. Viajei pra Salvador 1 semana antes. E aí, essa semana antes, eu tava zerado de carboidrato. Zerado. Tipo, não comia carboidrato nenhum. Só fui comer carboidrato no dia da competição, que era biscoito de arroz com doce de leite, pingado assim. Aham. E aí, cara, competi, vi que não era nada que eu queria. Era totalmente diferente. A galera, era todo mundo não natural, todo mundo injetado de óleo, montado. Então os caras, você olhava assim o ombro dos caras, tudo gigante, cheio de óleo. E eu fiquei, porra, é isso que eu quero? Me encher de óleo, me encher de droga pra continuar nessa vida.
E aí foi a partir dessa competição que eu vi, caramba, Não é isso que eu quero. não é isso. Eu acho que foi maneiro que tu testou, tá ligado? Testei, eu não desisti. Você se deu E a fui. chance de fazer, sacou? Eu passei por uma experiência, obviamente, muito menor, né? Que eu tentei ser jogador de basquete na minha adolescência. E eu fiz peneira em todos os times do Rio de Janeiro. Eu fiz no Vasco, no Flamengo, no Fluminense e no Botafogo. Não foi aprovado em nenhum. Mas, assim, rolaram várias coisas nesse caminho, né? Por exemplo, eu fiz também no Tijuca Tênis Clube e no Municipal, fui chamado pro Municipal. O que eu joguei no Fluminense, ninguém jogou. Eu joguei muita bola. Pra você ter ideia, o jogo foi 15-0, eu fiz 12 pontos no meu time. Eu tava parecendo o Stephen Curry, não fui chamado, eu fiquei muito frustrado naquele dia, eu fiquei muito triste. Inclusive nutri um ódio pelo Fluminense por um tempo, por isso. Mas aquilo ali forjou, sacou? Eu percebi assim, bicho, às vezes tu vai fazer o teu melhor e tu não vai ter resultado por isso. Às vezes eu chego no mercado e eu não consigo tirar lucro, mesmo tendo operado bem, seguido operacional. Então o mundo não é justo. Aquilo me acordou pro lado real da vida e me fez amadurecer como homem, sacou? Por isso que eu acho que o esporte, ele tem um papel educacional até os 18, 19 anos, de você construir caráter, de você construir uma personalidade, de entender o que é a vida real. Mas se você passou dos 20 anos e tu ainda tá insistindo em esporte, em tentar ser atleta, cara, infelizmente você é vagabundo. Você pode até se dar a chance e você pode até dar certo, mas é muito raro o caso que isso de fato acontece. E a maior parte dos atletas é duro, né? É sem grana. Então, tem um papel educacional muito grande ao longo da trajetória de qualquer pessoa e eu não vejo nenhum caso de pessoa de sucesso que não tenha tido um histórico de algum atleta, de algum esporte que de fato praticava com consistência e tudo mais. Então, hoje, você pratica musculação, mas sem dieta, sem tomar hormônio, como é que é isso aí? Então, nunca parei. De hormônio? Não. Calma. O hormônio eu deixei de lado, simplesmente parei. Passei por um processozinho complicado, porque quando se para de tomar... É TPC, né? Terapia pós-ciclo. Mas geralmente é assim, vai diminuindo, não é isso? Isso. A terapia pós-ciclo, elas são um conjunto de... É o desmame que chama, né? Um conjunto de substâncias que você ingere para diminuir os efeitos colaterais. Aí tu Só que eu não toma, tomei tipo, nada disso. as coisas naturais, né? Isso, não tomei nada disso. Simplesmente cessei o uso, porque não dá, cara. Não dá. É totalmente não saudável. E aí eu parei com isso. E nunca parei de treinar. Mesmo me achando um bosta naquela época, eu não parei de treinar. E inclusive era a época que eu também estava conhecendo o mercado financeiro. Tava ali no percalço e tudo mais. E, cara, quem me ajudou em tudo isso foi a Ellen. A Ellen foi, assim, ela é a pessoa que foi mais importante na minha vida. Conta um pouco mais sobre isso aí, conta quão importante, quão fundamental foi na tua história ter conhecido ela e ter ela ao teu lado. Sem palavras, eu não consigo nem mensurar o quão importante ela é. E isso é normal, é natural. Todo homem bem-sucedido, ele tem uma mulher como uma base emocional para ele. Isso é fato. E a gente se conheceu na faculdade, há mais ou menos 8 anos atrás, então tem bastante tempo. Nós dois mudamos mentalmente juntos. A gente tinha a mesma mentalidade antigamente. Hoje a gente tem uma mentalidade totalmente diferente. A gente tem planos extremamente ambiciosos para frente. E isso é absurdo. E ela foi literalmente a minha base durante todo esse tempo. Foi quem passou comigo durante todas as trincheiras. Foi ela. Nada mais justo também do que colher os frutos lá na frente. Exato. Pô, eu acho maneiro, eu acho que parte da tua estabilidade emocional vem disso também, sacou? Quando você tem uma pessoa e você sabe que você é amado no final das contas, você para de querer aprovação. Porque o homem solteiro, e muitas das vezes, ele é tão carente de uma aprovação alheia que ele acaba querendo aparecer, tomando decisões erradas, não cuidando do dinheiro. Porque pra ele, pegar mulher, correr atrás de mulher tá acima de tudo. E eu acho isso uma virtude mesmo, você escolher uma pessoa, é um pouco de sorte também, mas você encontrar e escolher uma pessoa que vai estar contigo no bom ou no ruim e que te sustenta quando tu precisa dela. Exato. Porque alguma hora tu vai precisar, bicho. Não importa se você é muito rico. E o pessoal gosta de falar assim, mulher só quer cara com dinheiro. Bicho, uma parte das vezes não.
São Crisóstomo dizia que as mulheres querem homens com virtude. Eu acredito nisso. E essas virtudes são comprovadas justamente com ou sem dinheiro. Porque se você tem dinheiro e você age que nem um merda, se você gasta dinheiro pra aparecer, se você gasta dinheiro pra fingir que você é o que não é, você vai ser um bosta. E quando você não tiver dinheiro, você vai ser pior ainda. E se você não tem dinheiro, mas você tá construindo algo grande, se a mulher vê no cara o intuito dele trabalhar, isso vale mais do que ele ter dinheiro por si só, porque ela confia nele. Ela vê nele um instinto provedor. Então, pode ser que as coisas estejam difíceis, pode ser que a mulher esteja tendo que botar dinheiro pra dentro de casa, mas se ela vê em você um intuito, de fato, de fazer acontecer, ela vai acreditar em tu. Mas se ela vê no cara, o cara fica jogando videogame o dia inteiro, o cara só fala merda, o cara só quer saber de ver futebol, vai pro bar toda quinta-feira, bicho, enquanto existe cavalo, São Jorge não vai andar a pé, sacou? Enquanto existir um cara vagabundo como esse, bicho, a mulher vai montar no cara e vai sustentar ele e ele vai ficar lá, porra, folgadão, sacou? Então, eu acredito muito nisso. E homens e mulheres fortes constroem aí um laço muito importante para criar algo muito maior do que eles poderiam fazer sozinhos. E, por último, eu queria que tu contasse um pouco como foi o teu tempo ali no Uber. Porque tem muita gente que entra na comunidade e é Uber. Então, conta um pouco mais sobre essa tua experiência. Como foi esse tempo aí, digamos, difícil, né? Se foi difícil, não sei, né? Você que tava lá vivendo. E se vale a pena ser Uber, bicho. Tu acha que vale a pena ser Uber? Ou tu preferiria ser CLT, por exemplo? Então, primeiramente, foi um período bem complicado. Principalmente no começo, porque quando meus pais voltaram para Salvador, eles falaram, olha, ou você vem com a gente, e aí você é sustentado pela gente, ou você fica e arranja o que fazer. Não tô falando que foi uma decisão de pais desleixados, nem nada. Pelo contrário. Minha mãe, inclusive, eu tenho um orgulho absurdo da minha mãe, porque tudo que ela fez pra mim, por mais que na época eu tivesse achado que foi uma decisão rude, ou sei lá, ruim da parte dela, foi literalmente o melhor pra mim. Então, todas as decisões que minha mãe tomou foram decisões extremamente importantes para que edificaram o homem que tu é. Exato, para eu ser o homem que eu sou hoje. E na época, eu tomei essa decisão. Eu vou ficar, porque eu conheci a Ellen, e eu tinha uma faculdade aqui para fazer, né? E aí beleza, vou ficar, vou me virar. E eu tinha Uber, eu tinha um carro, tinha um Golzinho 2015, na época, branco. E aí eu meti as caras, fiz o meu cadastro na Uber e rodava. Lá em Aracaju, cara, um Uber, na época que eu rodava 10 horas por dia. Ai. Pense, 10 horas por dia. No calor. Vidro aberto? Tinha vidro aberto às vezes, tinha clientes que pediam fecha o vidro, liga o ar-condicionado, tal. Aí... Mas o carro era gás ou era gasolina? Não, era gasolina. Então gastava mais ainda, bem né? Mais. Mas tu não botou gás porque não tinha grana na época? Porque eu pensava em revender o carro. E entendi. Quando desvaloriza pra caramba. Desvaloriza muito. Só vale a pena gás, eu acho, quando tu compra pra falar assim, vou rodar 5 anos com esse carro, que daí Isso, dentro de PVA, essas porra. E aí, na época, eu tirava nessas 10 horas R$100. Cento e pouquinho, às vezes 90, 80 em dias ruins. E aí, eu me lembro na época que eu voltava pra casa e não tinha comida. A comida tinha acabado. E aí, eu ia fazer comida. Aí eu gastava o dinheiro que eu rodei 10 horas pra ganhar pra comer, mano. E eu ficava, meu Deus do céu, que absurdo isso. Tá literalmente vendendo almoço pra pagar a janta. Então eu pensava, eu lembro na época que eu sempre falava com minha namorada que eu ia no mercado e eu ficava triste. Eu ficava literalmente triste, porque eu ia comprar comida, ia comprar as coisas pra dentro de casa e eu gastava o dinheiro que eu ganhei em 10, 12 horas rodando Uber, tá ligado? Isso é forte, cara. E aí eu fiquei, caramba, velho, que vida. Vida de gado. Exato. E, sim, não era uma vida boa. Como tu acha que estaria a tua vida agora se tu estivesse rodando na Uber ainda? Nossa, é difícil. Pergunta é difícil. Porque nem sei se eu estaria mais. Mano. É totalmente desgastante. Eu conheci alguns caras que rodavam Uber na época. Que a gente parava nos pontos. A gente tem muito aluno na comunidade que já rodou Uber. Sim. E muitos deles, até tem o exemplo do Gabriel Ramos, que a gente estava falando, né? Que é um trader que já gerencia mais de $100 mil. Exatamente. E o cara rejeitou proposta de emprego para focar no mercado. E essa é uma das virtudes na minha visão. Bicho, se tu tá disposto a fazer acontecer, tu tá disposto a abrir mão de grana
pra fazer vingar no mercado. E o próprio Uber, eu não acho que é ponte pra nada. Eu sempre falo assim, cara, não importa o que aconteça na tua vida, nunca roda Uber. Porque o Uber nunca vai ser ponte pra nada. Uber não vai te levar pra aprender alguma coisa nova. Eu prefiro trabalhar de graça pra alguém do que ser Uber. Porque quando tu trabalha de graça, tu aprende alguma coisa. No Uber, tu só se estressa, tu só fica com desgaste físico e mental. E você perde muito tempo. Você tá vendendo o teu tempo, vendendo a tua paciência, a tua energia vital em troca de dirigir um carro e levar uma pessoa de um lado pro outro. Por isso que o cara que roda Uber ou que ele é táxi, ele sempre vai ficar acomodado. Você vai ver que ele vai ficar acima do peso, você vai ver que ele vai deixando as coisas de lado, ele já não cuida tão bem da aparência dele. Por quê? Ele viu que já não muda muita coisa. Ele já sentou dentro do próprio trabalho, ele vê que ele tira uma grana fixa ali todo mês, no ruim ele vai tirar aquela grana, beleza, fechei as contas do mês e a vida que segue. Exatamente, é isso mesmo. Que conselho tu daria pra uma pessoa que tá rodando no Uber ou que tá precisando de grana, tá passando por uma decisão difícil, como foi a sua de ficar em Aracaju, enquanto seus pais foram de volta pra Salvador? Como você diria pra essa pessoa tomar as decisões na vida dela e, de fato, se tornar uma pessoa forte, acreditando que lá na frente as coisas vão vingar, como deu certo pra você? E eu sempre digo que enquanto eu ver exemplos como o seu, eu nunca vou acreditar em privilégio. Por mais que eu saiba, eu sou privilegiado, eu estudei em colégio particular, eu tive acesso a muita coisa, mas, bicho, tu construiu as coisas, tá ligado? Eu acredito em meritocracia justamente por ver casos como esse. Então, o que tu diria pra uma pessoa que tá passando por uma situação semelhante? Então, eu tenho uma resposta perfeita pra isso. Perfeita, porque se deu certo pra mim, com certeza vai dar certo pra outras pessoas. Primeiro, você tem que mudar aqui. É a primeira coisa, o primeiro estágio pra você mudar a sua vida é você mudar diferente. A sua mente. Você ter objetivos, claro. Então você primeiro tem que saber o que você quer. Não larga emprego, não larga nada disso. Se você está preso em algum emprego ou algum quebra-galho, você não vai largar. Você vai ter que ter o seu sustento. Se você largar, você vai ficar mais perdido ainda. Exato. Você vai ter que ter isso. E ao mesmo tempo você vai ter que estabelecer objetivos. O que é que eu quero na minha vida? O que é que eu tenho familiaridade? O que é que eu amo fazer? Descobriu isso, você vai estabelecer metas de trabalhar ganhando dinheiro com isso. O mercado financeiro foi a minha decisão. Foi o que realmente deu certo para mim e o que eu tive familiaridade. Saca? Então, é isso. Estabelecer metas e no meio tempo, o tempo livre que você tiver, investir em você mesmo. Você tem que investir em você. É o caminho, você tem que investir em você, porque se você não investir em você, você não, Quem vai? Ninguém vai fazer nada por você. Exatamente. Ninguém vai fazer nada. Ainda mais hoje em dia, cara. Eu tava lendo um artigo que agora criaram uma nova inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela tem uma capacidade semelhante à de PhDs, doutorados e mestres em muitas áreas, como biologia, como química, como física. Só que existe uma diferença entre a inteligência artificial e os humanos. Por quê? Tudo que a gente conhece, esse microfone, a TV, o smartphone, tudo isso aqui foi desenvolvido por seres humanos com QI médio de 100, mais ou menos, que é o QI médio dos seres humanos. E na história da humanidade deve ter tido o quê? Se a gente tem 8 bilhões de pessoas, deve ter tido uns 20 bilhões de pessoas na história da humanidade. Tudo que foi desenvolvido foi com QI médio de 100 de pessoas com uma capacidade mais ou menos. Agora pensa numa inteligência artificial que é mais inteligente, não tem cansaço, não reclama por direito trabalhista, não cobra um salário no final do mês, faz isso por um preço fixo que você paga ali para OpenAI, para o ChatGPT. Bicho, isso tem um potencial absurdo. Isso vai tomar o emprego da maior parte das pessoas. Por isso que você precisa aprender a ganhar dinheiro com o mercado financeiro. E muita gente fala, mercado financeiro é golpe. Como que o mercado que movimenta 66 trilhões de dólares por dia é golpe? Como que o mercado que mais enriqueceu pessoas na história é golpe? Como que o mercado que tem os maiores bancos do mundo é golpe? Golpe é aposta esportiva, é tigrinho, é tudo isso. Opções binárias. Mas como você vai dizer que esse mercado é golpe? Golpe é algumas pessoas que usurpam esse mercado, que alteram a identidade dele só para vender uma coisa vazia, para te vender uma vida falsa. Mas esse mercado é um dos mercados que mais transformou vidas no planeta. E se você entender que se você não quer perder teu emprego para inteligência artificial ou para alguém que saiba usá-la melhor do que você, tu precisa aprender a ganhar dinheiro com o mercado financeiro. E eu acho que o caminho é justamente esse, definir metas, ter um propósito, entender para onde você quer caminhar e como esse mercado pode ajudar a estabelecer uma rotina de estudar 1 hora por dia, que alguma hora a conta fecha. E agora, por último, qual conselho você daria para alguém que está começando no mercado e quer aprender mais sobre Smart Money, sobre ICT Concepts? Qual a diferença dos dois e qual a tua visão sobre cada uma dessas coisas? Conta aí, pessoal. Então, se você quer aprender sobre, na minha visão, o melhor conceito, a melhor forma de se enxergar o mercado, que é o ICT Concepts,
querendo ou não, a melhor fonte é o O criador. próprio ICT, sim. Exato. Eu sempre falo isso. Inevitável. Você quer aprender sobre Inegável. Smart Money? Vai lá, bota Inner Circle Trader no YouTube e assiste. Perfeito. Só que eu digo, ele fala demais. Tem muitos conceitos que você nunca vai usar. Tem muita coisa ali que acaba... Ele fala mesmo inglês, fala hein? isso. Ele fala inglês. Ele sempre fala, eu faço uma aula de 1 hora pra falar uma coisa importante em 5 minutos. Isso é feito de propósito. Se você quer uma parada mais resumida, acompanhe meu conteúdo aqui, entra na comunidade, opera junto comigo. Mas se você quer aprender na fonte, bicho, vai lá. Eu sempre faço propaganda, até pros meus alunos. Eu falo assim, assistam. Porque o conteúdo que tem lá é diferente. Ele vai explicar de uma forma diferente, ele vai operar de uma forma diferente. E com certeza vai te agregar muito. Né? Exato. Então, se realmente quer saber da fonte, ele é a fonte. Ele é o criador. O cara tá há 30 anos nessa porra fazendo acontecer. Caso você não tenha, sei lá, a Domínio do paciência ou domínio do inglês, que muito provavelmente é a maioria de vocês, cara, você tem que ter alguém que saiba fazer isso. Como um mentor, como um ajudante nesse percurso. E assim, eu sou um pouco suspeito pra falar, porque, porra, pra mim, a gente é o melhor nessa porra. É o melhor nessa indústria. Porque suporte, a gente literalmente manja. E conhecimento, piorou. A gente manja muito, tá ligado? Eu acredito que ninguém faça. Eu não tô falando isso pra fazer propaganda. Se você não quiser entrar na comunidade, não precisa entrar de coração mesmo. A gente pode não ser o melhor no mercado em termos de assertividade, não acertar sempre, mas o que a gente tem de comprometimento pegar na mão dos com caras, velho. ajuda, com análise, com dedicação, acho que ninguém tem. E esse é o insight aí desse podcast pra tua vida. Uma mensagem, bicho, se tu não puder ganhar na técnica, se você não puder ganhar no gerenciamento de riscos, se você não puder ganhar na assertividade, ganha na consistência e na dedicação. E foi assim que eu ganhei tudo que eu tenho na minha vida. E eu tenho certeza que você também. Exatamente. Então, um abraço aí pra todo mundo. Quem quiser te achar nas redes sociais, te encontra onde? Então, lá no Instagram, né? É Gabriel.Ugaz. Gabriel.Hougaz. Esse sobrenome é da onde? É um sobrenome egípcio. O meu avô é de lá. Egípcio? Isso. Boa. Meu avô, pai de minha avó. Então, Faraó Gabriel Hougaz aqui conosco. Uma honra estar aqui. Vejo vocês no próximo episódio da comunidade ou lá dentro. Eu, você e Gabriel, a gente sempre tá junto lá operando. Ele opera a sessão da noite, eu opero a sessão da manhã. E a gente sempre troca ideias sobre o mercado nos grupos. Tamo junto. Tamo junto. É só o começo. E até a próxima. Deixa o teu like e se inscreve aqui no canal. Tchau, tchau.